Olá pessoal, estou aqui para o meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Irei compartilhar em outras redes sociais também, não sei por onde você estará vendo, mas eu quero dar as boas-vindas para você. Quero me apresentar, né? Meu nome é Wallace, eu sou professor, sou advogado e meu objetivo aqui neste vídeo é te explicar as regras do jogo para o exame da OAB. Não vou trabalhar conteúdo neste vídeo. Neste vídeo eu quero te mostrar as regras do jogo, entender como funciona a prova e como é uma preparação ideal. Mas antes, né, sempre peço aí a gentileza de me seguir lá nas redes sociais, que na medida do possível a gente posta conteúdo, posta dicas, posta memes, interage de uma forma bacana lá. Então, só posso dizer uma coisa, bora lá que vai dar certo, beleza? Quem já foi meu aluno aí, né, sabe que eu fico com o lema vai dar certo e de fato esse lema é de extrema importância para a gente confiar, acreditar e estudar, sem ser coach, né? A gente tem que trabalhar firme, estudar, senão não tem milagre não. Então, gente, regras do jogo. Por que regras do jogo? Eu gosto de trabalhar essa temática usando o exemplo do Cruzeiro de 2017. Se você não gosta de futebol ou é atleticano, me perdoa, juro que vai ser 20 segundos. Mas no Cruzeiro de 2017 foi campeão e dos últimos, na Copa do Brasil, e dos últimos 10 jogos, ele ganhou 2. Poxa, Falas, não é possível. Nos últimos 10 jogos ele ganhou 2 e foi campeão? Foi. Por quê? Regulamento debaixo do braço, né? A gente brinca aí, o técnico Mano Menezes, regulamento debaixo do braço. Assim, mais importante do que jogar bem é saber as regras do jogo para ter a melhor estratégia. Então esse é o objetivo do nosso encontro aí. Aí tá, né, o meu site, meu Instagram, para depois, se você quiser me conhecer um pouquinho mais. Sou doutor em Direito Privado pela PUC, mestre em Direito Empresarial pela Milton Campos e tenho algumas especializações. Estou destacando aqui em Direito e Processo Civil, que são minhas principais áreas de atuação, empresarial e o civil. Ótimo! Vamos então começar com estatísticas, porque eu tenho que vender meu peixe aqui. Se eu estou te mostrando a estratégia para o exame da OAB, eu tenho que te mostrar que não é um exame que dá simplesmente só ir, né? Acordar no domingo, vamos lá fazer a prova que vai dar certo. Não vai. Você tem que se preparar. E as estatísticas estão aí para mostrar isso. Olha lá, ó. A gente pode falar que nas 28 edições, né, a gente teve 61% de aprovados. Então a gente teve aí quase 40% de reprovados. E isso aí não está considerando por exame. Está considerando um todo. Então a gente fala que uma pessoa leva em média 3 exames para passar. É claro que a gente torce para que seja de primeira, passar de primeira. Mas pode ser que não passe, não tem problema, né? A gente brinca aí que a OAB melhor que carnaval porque tem 3 vezes por ano como regra. Por que eu falo como regra? Na época da pandemia não teve e pode ser que ocorra algum fato aí que não tenha. Mas numa média, a gente tem 3 exames por ano. E você pode fazer já no último ano do seu curso de Direito. Então, se você já estiver matriculado no 9º e 10º período, você já pode fazer o exame da OAB. Se aprovado, vai pegar uma certidão que você passou no exame da OAB e aí, quando você colar grau, porque você só pode ser advogado se colar grau e passar no exame da OAB. São requisitos cumulativos. Quando você colar grau, você vai lá com a certidão que você já foi aprovado e consegue a sua carteira da ordem. Inclusive, né, eu dou aula em faculdade, sempre tem o aluno do 10º período que fala: professor, já formei, né? Assim, eu já sou advogado, falta só essa matéria. Não, né? Porque para ser advogado tem que colar grau e passar no exame da OAB, tá? Beleza.
Então tomem muito cuidado com isso. Tem alguns dados aí só para a gente mostrar mesmo como que foram aprovados. Então até dados um pouco mais antigos, antes da pandemia, né? Porque na pandemia foi uma época maluca aí. Coloquei até esse material aí, né? Só para a gente ter uma ideia, dando crédito aí para o CERS. Então, olha só, 37º exame, a gente teve 151 mil inscritos, 78 mil aprovados. Vamos pegar aí ó, um que foi pior. Olha só o 31º. O 31º foi ruim. 130 mil inscritos e nem 30 mil aprovados. Então a gente teve aí mais de 100 mil reprovados na primeira fase, porque tem isso também. Estou falando aqui da primeira fase, não estou falando do exame todo. Então, olha só o índice de reprovação. Então a gente vê isso daí e fala, ferrou, ferrou, não vou passar, esse trem é difícil demais. Não é. Mas a gente tem que entender as regras do jogo para saber jogar. Então olha só, gente, exame da OAB. Em regra, 3 vezes por ano, 2 etapas. Como são essas etapas? Primeira etapa serão 80 questões de múltipla escolha. E cada múltipla escolha com 4 assertivas. Isso é um ponto positivo, porque ENAD, por exemplo, Enem, salvo engano, são 5 assertivos. Então seriam aí mais 80 frases para você ler e avaliar, porque são 80 questões, mas no exame da OAB são 80 questões com 4 assertivos. E essas 80 questões você terá 5 horas. 5 horas. Então se a gente fizer aqui uma conta, eu arriscando aqui, fazendo isso ao vivo, né, durante a gravação, 5 vezes 60... são 300 minutos, dividido por 80, dá quase 4 minutos aí para cada questão. Mas a gente poderia colocar aí uns 3 minutos e meio, porque você tem que passar por gabarito também, né? Você tem que ir no banheiro. Vamos colocar uma média aí de 3 minutos por questão para você ter um tempo de lanchar a sua barrinha, né? Ir no banheiro, tomar uma água, porque isso também é importante. E passar por gabarito, que é fundamental. E na primeira etapa, gente, são 20 disciplinas. 20 disciplinas. Antigamente eram 17, mas aí foram acrescentados direito financeiro, previdenciário e eleitoral. Então, atualmente são 20 disciplinas. E você vai precisar de 50% para a sua aprovação. Ou seja, 40 pontos. Fez 40 pontos, vai para a segunda etapa. Olha que coisa boa, né? Então, fez 40 pontos, vai para a segunda etapa. Ah, Wallace, mas o meu primo, né? Meu primo, ele fez 78. Tanto faz, tanto fez. Tirar 78 ou 40 dá o mesmo efeito que é para ir para a segunda etapa. Então, olha só, gente. Precisa de 50%. Aí quando a gente olha esse material aqui do slide anterior, a gente viu que tem provas aí que o povo, menos da metade está passando. Bem menos da metade em alguns exames. Então olha aqui, ó, o 35º. 160 mil foram aprovados na primeira fase, 57 mil. Isso é um problema para a gente pensar. Tá, passei na primeira etapa. Passei na primeira etapa, fui para a segunda etapa. Como que é a segunda etapa? A segunda etapa é uma prova dissertativa. E essa prova dissertativa, ela é composta por 4 questões abertas, né, valendo 1,25 cada, geralmente divididas em A e B, e uma peça prático-profissional. O que é essa peça que vai valer 5 pontos? Eles vão te dar um caso concreto e você terá que fazer uma contestação, uma petição inicial, um recurso de apelação, um agravo de instrumento e por aí vai. A peça do seu exame, né? Lá do trabalho, um agravo de petição, do administrativo, um mandado de segurança, enfim, do constitucional, uma ação direta de inconstitucionalidade. Você vai ter que fazer lá as peças de cada matéria. Mas uma vantagem, que na segunda etapa, tem 2 vantagens, na verdade. Uma que você pode usar o
vade-mecum. Você pode fazer o uso do vade-mecum. Legislação seca, não comentada. E outra vantagem é que você escolhe uma matéria da sua afinidade. Então você vai escolher lá ou constitucional, ou administrativo, ou civil, ou penal, ou trabalho, ou tributário, ou empresarial. Eu escolhi trabalho, mas isso é papo para outra hora, né? Porque vocês viram minha formação lá, mestre empresarial, doutor em direito privado, especialização em civil. Por que de acho que você fez trabalho? Isso é estratégia. Papo para outra hora, vai ter um vídeo aí no canal sobre isso. Depois vocês dão uma olhada. Então, beleza. 10 pontos. 4 vezes 1,25, 5. 5 pontos da peça. Aqui você tem que tirar 60%, ou seja, se você errar a peça, exemplo, você tinha que fazer um mandado de segurança e você fez, sei lá, uma ação ordinária comum, uma ação comum. Errou a peça. Se errou a peça, 0. Então você só pode chegar a 5 se tirar total nas questões. Consequentemente, você não passa, porque na segunda etapa você tem que tirar 6. E isso é uma diferença importante. Então, recapitulando, primeira etapa, 80 questões fechadas, tem que tirar 40. Segunda etapa é uma prova aberta valendo 10 pontos e tem que tirar 6. Obrigatoriamente você tem que identificar corretamente a peça que irá fazer. Beleza. Segunda etapa, você vai morrer de estudar lá a matéria, né, que você escolher, tudo. Vamos na primeira aqui fazer uma análise. Gente, primeira etapa são 20 disciplinas e 80 questões. Eu falei para vocês que vocês têm que tirar 40. Primeira pergunta, eu posso zerar determinadas disciplinas? Pode, não tem problema não, tá? Então isso é até um ponto importante para a gente focar nas que mais sabe. Então eu deixei aqui para vocês, ó, tá na tela de vocês, a ordem. Então olha só, ética, questões 1 a 8, filosofia 9 e 10, constitucional 11 e 16, eleitoral 17 e 18. E aqui ao lado o número de questões também, que já já eu vou destacar para vocês. Mas qual que é a vantagem disso? Olha só, trocando aqui o slide, trabalho e processo do trabalho são as últimas 10. E aí, eu tenho você, né, como aluno, que é fera em trabalho e processo de trabalho. E não tem título na prova não, tá? Não vai ter lá direito de trabalho. Não vai ter não, vai ter uma sequência de 1 a 80. Mas segue essa ordem. Agora vamos imaginar que você é fera no direito de trabalho e no processo de trabalho, aí começa a fazer ética. Você vai ter que fazer bem, porque ética é a prova com maior número de questões. Essa aí você vai ter que dominar. Então você começa lá, ética, 8 questões. Mandou bem. Filosofia, sabe nada, não sei nada. Constitucional, estava difícil. Eleitoral, não sei. Humanos, não sei. Internacional, não sei. Financeiro, não sei. Tributário, nossa, não sei. Administrativo, eu sou bom. Então, beleza. Ambiental, não sei. Civil, se vira. Olha só, gente. Você vai gerando uma angústia. Vai ficando ansioso, vai ficando nervoso. E aí você bebe muita água, tem que ir no banheiro, o tempo tá passando. Deu azar que caiu num dia de um jogo importante. Isso pode ocorrer. Meu primeiro exame... Minha primeira fase, né, do meu exame da OAB foi numa final de Campeonato Mineiro. Estava rolando Cruzeiro e Atlético na final. Cruzeiro foi campeão, inclusive, importante destacar. Mas você está ficando nervoso, tudo. Aí quando você chega lá para fazer as 10 que você domina e acertar 9, falta 20 minutos. Você vai ter que chutar. Você ainda tem que passar o gabarito. Olha só, gente, o que é mais esperto fazer? Se você é fera em trabalho e processo de trabalho, já vai lá para a questão 71. Já vai para a questão 71 para você garantir. Aí olha só, aí aqui você fez 9. Aí você volta lá em ética, fez 7. Já tem 16. Falta 24 no resto.
Então é interessante. O mesmo aqui eu falo para quem é fera em penal e processo penal, que são 12 questões. Para quem é fera aqui no civil, consumidor, empresarial, processo civil. Para quem é fera no tributário, no administrativo, no constitucional. Você garante as questões que mais domina. Isso é muito importante. Então é importante você saber a ordem para conseguir identificar no dia e fazer aquilo que você mais domina também. Então eu coloco para vocês para priorizar as mais importantes. Olha a ordem aqui, gente. Ética, 8 questões. Constitucional, 6 questões. Tributário, administrativo, 5 questões. Civil, 6 questões. Empresarial, 4 questões. Processo civil, 6 questões. Penal e processo penal, 6 questões. Trabalho e processo trabalho, 5 questões cada uma. Só aqui, em 11 disciplinas, vocês já têm 62 questões. Ou seja, a gente tem 18 questões que faltam aqui para dar 80 em 9 disciplinas. Olha como que é desproporcional. 11 disciplinas, a gente tem 62. E em 9 disciplinas, a gente tem 18. Então, essa que é a importância de focar. Então, o que eu recomendo? Escolha uma área. Público. Você é bom em público? Então, você vai estudar bem constitucional, tributário e administrativo. Você é bom no privado. Então, civil, um processo civil. No privado, assim, né? Na área do civil, porque processo é público. Você é bom em penal, então foca aí no penal e processo penal. Você é bom em trabalho, então foca no trabalho e processo trabalho. E fora isso, ética. Ética, gente, é a cobrança do Estatuto da OAB, do Código de Ética da OAB. Isso aí tem que saber. É uma matéria relativamente pequena comparada às outras, então dá para você estudar bem, garantir o máximo de questões possíveis. Como que você vai treinar isso daí? Por questões. Eu tenho até um vídeo no canal aí que eu ensino a utilizar o que concursos, como que você pode filtrar. Como opção, tem um aplicativo também OAB de bolso. Vale muito a pena treinar para primeira etapa. E aí, na segunda etapa, você vai escolher a sua área, constitucional, administrativo, tributário, empresarial, civil, penal, trabalho. Você vai escolher a sua área e aí você vai focar bem nela. Então, gente, agradecer aqui a participação de vocês, tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês, ajudar vocês na busca do seu sonho de passar na OAB, tentando não ser tão coach, mas vocês têm que confiar, têm que estudar e vai dar certo, tá? Vai dar certo. Isso faz parte no caminho de vocês. Então, mais uma vez, né? Não deixa de me seguir lá nas redes sociais e indica aí para o seu colega que também está fazendo o exame da OAB. Gente, muito obrigado, um abraço, até mais.